Sou Leda Maria Correia, professora de matemática. Vou apresentar hoje o tema gráficos da área de matemática e suas tecnologias. Vamos falar sobre gráfico. Por que esse conteúdo? Esse conteúdo foi escolhido porque ele é um conteúdo que aparece em todas as outras áreas. Aparece na geografia, aparece na história, aparece na biologia, na física e, claro, a matemática é ferramenta disso. Tem vários tipos de gráfico. Nós temos os gráficos de colunas, que são aqueles gráficos que são retângulos. Eles têm de ser da mesma largura e estar na mesma distância. Aparece nas revistas, nos jornais, na internet, na televisão, para vários estudos. Tem também os gráficos, os mesmos gráficos de colunas horizontais, chamados barras horizontais. Pode ser sobre o mesmo conteúdo, é uma questão de visualização, normalmente usados para períodos de tempo, sempre um período curto, mas um período determinado de tempo, muito interessante. Por que o gráfico é assim tão interessante? Porque ele é a visualização de uma tabela de dados. Ou a tabela fica misturado, né, aquelas informações. Como a gente está no mundo do tratamento das informações, nada mais do que visualizar essa informação. Então, ele é o retrato das informações. É muito interessante. Então, está abarrotado de gráficos. Vai o repórter, parece um gráfico do lado. Vocês vão vendo aí os gráficos que eu vou colocar. Aí temos também o gráfico de setores. Muita gente chama gráfico de pizza. Esse gráfico é muito usado, mas tem que ter cuidado para fazer. É um gráfico normalmente usado na porcentagem. O gráfico de pizza é o gráfico do círculo, onde o círculo inteiro é 100%. Cada setor do círculo, ele é proporcional àquela porcentagem. Muito cuidado com isso. Isso é muito importante na hora de você resolver uma questão. Não é qualquer valor que está ali. É proporcional ao dado, é proporcional àquela circunferência, é proporcional aos ângulos da circunferência. Lembrando que a circunferência tem 360 graus. Muito interessante também. Temos o gráfico de setores. O gráfico de setores não, o gráfico de linhas. Esse gráfico de linhas é muito interessante. Nós temos os eixos, né, coordenados, e o gráfico de linhas. Por que ele é interessante? Esse gráfico a gente vê o crescimento e o decrescimento direto da variável que você está estudando. Então, muito usado quando fala o crescimento, na economia demais, o crescimento do dólar. Dólar caiu, nossa! Falou lá em economia, esse gráfico está lá estampado atrás do repórter. Muitas vezes, até não está muito correto, não. Mas é esse gráfico que está no crescimento e decrescimento, é o estudo dele. É o gráfico de linha, muito interessante. Temos depois os gráficos que a gente usa muito, são os gráficos do plano cartesiano. Vamos falar mais tarde. Agora eu vou projetar na tela vários gráficos para a gente entender. Na tela vai aparecer o gráfico de energia elétrica de uma residência, o gasto do consumo de energia elétrica de uma residência no ano de 2005. Vai de janeiro a dezembro. Esse gráfico que está aí na tela é o gráfico de barras horizontais. Então, nós temos lá, embaixo está de 0 até 400, porque o consumo que estava o mais alto que deu aí foi 390 kWh. De janeiro a dezembro, você olhando para as barras, de cara eu falei, olha, consumo maior é 390. Então, nós temos direto uma visualização. Eu pergunto, qual é o consumo maior? Você bate o olho na barra mais longa horizontalmente. E qual é o menor consumo? Eu posso também perguntar, fazer várias inferências nesse gráfico. É uma análise interessante. Eu posso perguntar, uai, janeiro foi um consumo alto de energia elétrica, o que está acontecendo? Então, se essa aqui é o consumo de energia elétrica de uma residência, eu posso fazer vários estudos de análise desse gráfico. Se é o dono da casa, eu quero saber o que está acontecendo. Então, esse retrato desse análise de dados, eu posso fazer perguntas e depois tomar atitudes para melhorar o consumo de energia dessa casa, para diminuir.
por que nesse mês de junho deu apenas 260 kWh? Será que essa casa está inserida num ambiente quente? Porque se é consumo de energia elétrica, penso eu, né? Se fosse num ambiente numa região fria, deveria aumentar. Não sei, aqui não colocou essa informação, mas se essa residência estivesse num ambiente de uma região fria, deveria aumentar. Quente, aqui posso até inferir, deve estar numa região mais fria, mais quente, por isso, então não gastou tanta energia. Então vamos procurar as causas, ou por que a minha energia está subindo num mês, no outro? São várias perguntas que você pode fazer olhando para esse gráfico e fazer análise do fenômeno do consumo de energia dessa residência. Esse mesmo gráfico vai aparecer em colunas, mesmo só para a questão de visualização. Não tem diferença a visualização, tanto na vertical e na horizontal. As perguntas são as mesmas, tem gente que vai achar mais claro ver as colunas verticais ou horizontais, ou dependendo dos dados que você tem, que você vai fazer a escolha, mas normalmente é para os mesmos tipos de dado, tempo aqui na horizontal e o valor da variável que você está trabalhando, nesse caso, o consumo de energia elétrica kWh. Vamos ver lá o outro gráfico de setores, que eu falei para que a gente usava. Nesse caso que eu estou projetando aí, consumo de água no Brasil em 2002. Um exemplo qualquer. Vamos ver. A parte maior aí que chamou a atenção da gente está em roxo. 63% está escrita em porcentagem. O que está escrito aí? Irrigação, gente. Irrigação. Olha aí. O que nós gastamos com água aqui no Brasil é na irrigação. Olha lá, o azul, uso industrial, 14%, o consumo animal, 5%, e o consumo humano, 18%. Então, quando a gente quer fazer uma política de diminuir o consumo de água, faça a pesquisa. Nós trabalhamos já com estatística, Então, pesquisa, dados, e aí agora o trabalho com os dados em questão de gráfico, o retrato desses dados. Batendo o olho nesse gráfico aqui, olha que interessante, você tem o retrato do que está acontecendo com a água. O que está acontecendo? Vocês já viram que já até mudou o jeito de irrigar as plantações? Antes nós tínhamos as plantações só retangulares, hoje nós já temos elas em formas circulares. Por que será? Para aproveitar mais essa água, como que está sendo a irrigação? Como que está sendo o uso da água doméstico nosso? Como que está sendo a campanha em função do consumo de água? Como que está sendo até a indústria em função desse consumo de água? Tudo em cima do tratamento da informação, de uma pesquisa, e esse gráfico visualizando o consumo disso, visualizando os dados para a gente inferir e tirar uma solução para resolver esse problema do consumo da água. Esse é o Ano Internacional da Água. Olha que interessante. E olha que beleza esse gráfico. Lindo, não é? A gente vê de cara. Gráfico de setores. Consumo de água de uma residência. Falando em água, tem essa residência aqui. Gente, olha aqui. Metros cúbicos de março de 2009 a fevereiro de 2010. Repare como é que é tranquilo um gráfico de linhas, ele faz um movimento descendo, subindo, igual montanhas. Então, bateu o olho, você viu onde desceu, diminuiu o consumo, subiu, aumentou o consumo. Então, o pico menor é o menor uso de água naquele tempo, naquela residência. Nesse caso do meu gráfico, foi em novembro, foi o menor consumo de água. Eu estou inferindo que deve ter sido uma época chuvosa, então por isso houve menos consumo de água. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de gráficos, tenha sido útil, que vocês façam uma boa prova e até a próxima vez.